Meninas, meninos, saudações! Nos 75 anos da ONU, este ano de 2020, vale a pena nós conversarmos um pouco sobre a origem e o funcionamento da organização. Trata-se de um tema muito vasto. Então, eu escolhi fazer alguns recortes, pensando em características fundamentais de entendimento do sistema internacional, como a ONU se insere junto a estas características, e no estudo, para nós finalizarmos, de uma agência especializada da ONU. Vamos começar então os nossos estudos. Paradigmas de entendimento das relações internacionais, realismo e liberalismo. Começando com o realismo moderno, que tem raízes na Paz de Westfália, na Solução de Westfália, que estabelece a ideia de soberania estatal que nós temos na atualidade, pondo fim à Guerra dos 30 Anos através desta máxima. De quem vai ser a religião numa determinada área? Ora, de quem é a região? Que se siga a religião. E, portanto, a autoridade que é legítima constituída em um território, um ducado, um reinado, uma república, é que tem a capacidade de organizar a fé inerente à sua população, sem a legitimação neste processo de uma autoridade externa ao território. Com isto se funda a ideia de soberania do mundo moderno e, consequentemente, se põe o Estado como poder de última instância das relações internacionais, característica fundamental do realismo moderno. Entendido isto, nós entendemos este aspecto do realismo, o caráter anárquico, porque nós temos atuando no cenário internacional estados, países. E qual seria o poder que estaria na lógica realista acima dos países, regulando os países? Nenhum poder. Então nós temos anarquia, ausência de um poder superior aos estados, ausência de um poder regulador dos estados. Então o Estado atua e ele coloca a sua agenda individual. Cada Estado põe a sua agenda como principal da sua ação no cenário internacional. O realismo tem um entendimento da natureza humana egoísta. Este entendimento é importante para nós entendermos o funcionamento, a baliza da ação do Estado, tanto do ponto de vista doméstico, isto é, o Estado dentro do seu território, quanto do ponto de vista internacional, a relação dos Estados entre si. Os Estados, então, atuam com vistas a maximizar o seu poder econômico, político, militar, sendo que os Estados são assimétricos no cenário internacional. Há Estados mais fortes e Estados mais fracos. Os Estados mais fortes podem exercer diferentes formas de domínio, controle sobre Estados mais fracos, uma área de influência. Os Estados mais fortes têm um equilíbrio de força entre eles, equilíbrio de poder, definindo uma determinada ordem mundial que não é estática, é dinâmica, e nós encontramos a guerra como instrumento de domínio e de segurança neste entendimento realista, entendimento que é pautado no pensamento hobbesiano e maquiaveliano. Vejam vocês, a guerra como instrumento de domínio, obviamente, mas como instrumento paradoxal de paz, como instrumento de segurança. Aqui nós temos o armamentismo, chave paradoxal para a manutenção da paz na lógica realista. Eu coloquei para vocês uma tabelinha para o ano de 2012 dos gastos militares de diferentes países, com os Estados Unidos liderando gastos militares, seguido da China, da Índia, da Rússia e assim por diante. Será que haveria uma iniciativa fácil, simples, belicosa dos Estados Unidos contra a China, dos Estados Unidos contra a Índia ou contra a Rússia? A resposta é muito difícil. Sempre potencial, mas muito difícil. Por quê? O custo que os Estados Unidos teriam em uma guerra contra estes países tende a tornar a guerra proibitiva, estabelecendo, portanto, uma condição de paz entre estes países por causa do custo de um conflito armado para cada um deles. E dessa forma, o armamentismo seria, na leitura realista, um garantidor da paz mundial. Além da leitura realista, e contra ela, nós temos o ideal
liberal, que não deve ser confundido com o liberalismo do ponto de vista econômico, com o pensamento smithiano, ricardiano. Não, porque nós estamos no pensamento liberal do ponto de vista das relações internacionais, que como o realismo considera o Estado como um ator fundamental, mas aqui o Estado atua junto com outros atores, como organizações não governamentais, empreendimentos transnacionais, sendo que alguns dos expoentes do pensamento liberal são, entre outros, Kant e Grocio. Vejamos alguns aspectos do pensamento kantiano, do pensamento de Grocio acerca do liberalismo. Primeiro, o liberalismo kantiano, pautado pelo idealismo, que tem como uma das principais obras o livro O Opúsculo, o pequeno livrinho A Paz Perpétua. Eu separei aqui 3 artigos inerentes à paz perpétua. Frequentemente, a paz perpétua é acusada de idealismo em uma perspectiva pejorativa, isto é, há uma idealidade, há um pensamento utópico que não se manifesta, não pode, não consegue se manifestar na realidade. Vejamos. Artigo 3º, exércitos permanentes devem desaparecer completamente com o tempo. E qual é a ideia deste artigo 3º? Se eu sou um país e o outro país tem forças militares, essas forças militares me causam insegurança. E eu preciso, portanto, de forças militares para uma sensação de segurança diante da ameaça do outro país, em uma escalada armamentista. Para evitar isto, que nós poderíamos ter a ausência de forças militares em todos os países do mundo. Isto é bem-vindo, mas até hoje nunca aconteceu. Então, será que, de fato, o pensamento kantiano, o liberalismo idealista kantiano é marcado por uma utopia que não é passível de realização? Vejamos. Artigo 1º. Nenhum tratado de paz deve ser tomado como tal se tiver sido feito com reserva secreta de matéria para uma guerra futura. Aparece novamente como artigo 3º. Isso é um ideal, mas não é realizável, porque os países fazem isto entre eles. Porém, a partir da Convenção de Haia, nós vamos retomar isso daqui a pouquinho, há uma tendência cada vez maior de publicidade pela imprensa das decisões de Estado, dos chefes de Estado, diminuindo, portanto, a margem para acordos secretos, para definições secretas que venham a dar margem a conflitos futuros. Então, há uma possibilidade de implementação. Vejamos o artigo 2º. Nenhum Estado independente, pequeno ou grande, pode ser adquirido por outro Estado por herança, troca, compra ou doação. Bom, mas de repente um Estado usa suas forças militares e ocupa com tropas o outro Estado, anexa o outro parcial ou integralmente. Porém, a Organização das Nações Unidas não valida isto na atualidade. E nós temos o caso concreto. Em 1990, o Iraque invadiu com tropas o território kuwaitiano. A ONU fez pressão contra esse processo de ocupação do outro território estatal, culminando com um conflito armado que trouxe novamente o Kuwait novamente soberania ao território kuwaitiano. Então nós temos uma aplicação prática deste ideal da paz perpétua. E finalmente, artigo 6º. Nenhum Estado em guerra com outro deve permitir hostilidades tais que torne impossível a confiança recíproca na paz futura. Deste tipo são emprego de assassinos, de envenenadores, quebra de capitulação, instigação à traição no Estado com quem se guerreia. Então, novamente, parece um ideal utópico, não é passível de realização, porém, as convenções de Genebra e Haia guardam partes deste ideal do artigo 6º. Então, ele é um ideal, sim. Nós estamos em uma projeção futura, vamos dizer daqui a pouco uma deontologia, um dever ser, mas ele não é de todo impraticável. Há um determinado grau de passividade, de objetividade inerente a estes artigos, além de eles serem desejáveis. Além do liberalismo idealista, que está principalmente manifesto no pensamento kantiano, em Hugo Grocio nós encontramos o liberalismo em uma perspectiva jurídica, dentro do direito internacional, que não deixa de ser problemático. E por quê? Vimos um realismo.
o Estado é soberano e, portanto, nós temos esse direito internacional que vai se chocar com Estados soberanos, que depende do funcionamento de Estados soberanos e, portanto, o direito internacional não é como o direito que está dado de um Estado dentro do seu território. Dentro do território estatal há uma norma legal, que é a norma de última instância de regulação das pessoas físicas e jurídicas. Não há o mesmo grau de atuação do direito no cenário internacional quando ele se relaciona com estados que são considerados soberanos. Portanto, há manipulação deste direito internacional por estados mais fortes, além de um último problema: a primazia do poder executivo na diplomacia, sendo que o poder legislativo garante maior legitimidade para as decisões domésticas, mas normalmente não está com uma presença mais acentuada nas decisões internacionais. Isso se desdobra em quê? Aquilo que Tales de Castro passou a chamar de semidireito internacional. É um neologismo, né? Uma palavra inventada. Então, é um direito, mas, como eu disse há pouco, ele não se comporta como o direito que está dado de um Estado para o seu território. Entretanto, ele tem maior validade em determinados contextos. Quais? A ação das maiores potências. Como, por exemplo, no episódio que eu citei há pouco, da ação contra o Iraque invasor do território kuwaitiano em 1990. Então, o direito internacional, a ideia de que um Estado não pode invadir com tropas e anexar outro Estado, teve validade a partir da pressão das grandes potências, em especial os Estados Unidos, contra esta ação iraquiana. Há, portanto, uma dependência da ação política das maiores potências para que esse direito internacional possa ter validade. Então, se ele é um semidireito internacional, mas ele também guarda sua validade. Crescente entrelaçamento dos países normalizando fluxos de pessoas, capitais, informações, tratados entre os países que são estabelecidos a partir da lei doméstica de cada país. Então, o tratado é celebrado entre os chefes de Estado, entre os representantes diplomáticos de 2 ou mais países. Mas depois, na sequência, esses tratados tornam-se lei doméstica em cada um dos países que se tornaram signatários do tratado, fazendo com que haja uma crescente confiança entre estes países no cenário internacional, melhorando a governança internacional. E, finalmente, um ambiente favorável ao espalhamento de valores como valores ambientais, direitos humanos. Fora o crescimento recente da extrema-direita em escala mundial, que já está em refluxo em alguns países europeus, nós temos a tendência de validação destes ideais. São ideais, mas que se tornam crescentemente amarrados em normas de país a país no cenário internacional, garantindo, portanto, um crescimento dessas normas legais no ainda semidireito internacional. Tudo bem? Como a gente insere a ONU nesse quadro? ONU, idealismo liberal em contexto realista. Então, o contexto é realista, nós encontramos estados que são soberanos, estados mais fortes e estados mais fracos, mas a ONU se insere em um contexto ideal liberal nesse cenário realista. Vejamos isto. Aqui eu coloquei para vocês uma passagem do preâmbulo da Carta de Fundação das Nações Unidas, da qual eu destacaria alguns aspectos. Vejam, nós temos a ideia de reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano. Nós temos a ideia de viver em paz, né? de manter a paz mundial. Isto traduz aspectos deontológicos, dever ser, uma forma adequada, correta de convivência entre os seres humanos. Então, será que a ONU é marcada por um idealismo utópico que não funciona na realidade? Vejamos. Nesta outra passagem, né, manter a paz e a segurança internacionais. Essa expressão tem um nível de objetividade já bem maior. Então, eu não sei definir exatamente o que é paz mundial, mas segurança mundial diz respeito à manutenção da ordem mundial dentro de um viés realista que a gente viu há pouco, tudo bem? E como isso vai se dar na prática? Coloquei aqui para vocês um esquema simples de funcionamento da organização com algumas instâncias da ONU, da qual eu destacaria primeiramente a sua instância máxima, que é a Assembleia Geral.
Da Assembleia Geral participam todos os membros da ONU, 193 membros na atualidade, com direito de voto e direito de discurso, isegoria, direito de fala, isonomia, direito de voto, e cada voto vale um voto na Assembleia Geral das Nações Unidas. Esta instância tem as funções de estruturação geral da ONU, criação das políticas gerais da organização, definição do orçamento da ONU e a eleição dos membros rotativos do Conselho de Segurança da ONU. Então são funções bastante importantes da Assembleia Geral, onde há participação isonômica de todos os países membros, 193 na atualidade. Mas nós temos o Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança tem algumas funções muito importantes, definidas no capítulo 7º, artigo 41 e artigo 42. Rompimento parcial ou total de comunicações com algum país, inclusive relações comerciais ou diplomáticas, e ainda mais, pode viabilizar a intervenção militar em um país. E quem participa do Conselho de Segurança? Todos os 193 países? Sim, como membros rotativos eletivos pelo Conselho de Segurança. Mas nós temos 15 membros e, portanto, 5 membros permanentes, o chamado P5. Todas as decisões são tomadas no Conselho de Segurança com maioria de 9 votos, desde que não haja veto de nenhum desses membros permanentes. Quem são os membros permanentes? Estados Unidos, União Soviética, hoje Rússia, China, França e Reino Unido. O P5, os 5 membros permanentes e com direito de veto nesta instância que consegue deliberar coisas tão importantes de alta gravidade na Organização das Nações Unidas. Tudo bem? Então, como a gente pode entender a formação desta organização com estas características? Para facilitar, a chamada hipótese de Ryan. Nós temos 3 aspectos, Congresso de Viena, Conferências de Haia e Liga das Nações, que são cronológicos, mas não causais, diretos na formação da ONU. O que eu quero dizer com isto? No Congresso de Viena não estava se pensando a formação da ONU, mas nós podemos ver elementos do Congresso de Viena na formação e no funcionamento da Organização das Nações Unidas. Vejamos. Congresso de Viena, diálogo de alto nível. Quando eu digo diálogo de alto nível, significa que participa do Congresso de Viena as principais lideranças políticas das maiores potências europeias à época. Então são seus chefes de Estado, são seus maiores representantes diplomáticos. E qual que é o ideal do Congresso de Viena pós-guerras napoleônicas? A estabilidade do cenário internacional entre estas maiores potências. O mesmo ideal que vai se estabelecer depois da Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos e União Soviética, dividindo áreas de influência europeia, áreas de influência no mundo, entre as superpotências do pós-guerra, as superpotências da Guerra Fria, e também na formação da ONU. Então, estas características que estariam dadas lá no Congresso de Viena aparecem também depois da Segunda Guerra Mundial na Conferência de Alta e na ONU. Na ONU, algumas importantes instituições, Conselho de Segurança, como nós vimos, que tem os 5 membros permanentes com o direito de veto, são os 5 países vencedores da Segunda Guerra Mundial, definidos desta forma, principalmente a partir da década de 1960. Além do P5, no Conselho de Segurança da ONU, instituições como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, fundamentais para a Organização Econômica Mundial. Na Assembleia Geral da ONU, todos os países são participantes com direito de um voto. Nessas instituições, o voto é proporcional às cotas que os países compraram. As maiores potências mundiais têm mais cota, têm mais cotas, têm maior poder de voto. E, portanto, estas instituições são utilizadas pelos países centrais para reforçar o seu poder, para manter o atual ordenamento político mundial, a segurança mundial. Ainda na hipótese de Ryan, as convenções de Haia, com o ideal de resolução não violenta de conflitos baseado nos direitos das gentes, direitos individuais, direitos das pessoas.
Vejamos. Proibição de lançamento de projéteis explosivos dos balões ou por outros novos meios semelhantes. Proibição do emprego de projéteis que tivessem por fim único espalhar gases asfixiantes ou deletérios e proibição do emprego de balas que se dilatam ou se achatam facilmente dentro do corpo humano, chamadas balas Dum-Dum. Isso se desdobra na ONU, na ideia de resolução não violenta de conflitos e também nas conferências de Haia, voto isonômico por federação, com uma diplomacia aberta, como a gente viu há pouco com a cobertura da imprensa. Na Assembleia Geral das Nações Unidas, valores como direitos humanos são debatidos, inclusive forma de regulação desses direitos humanos entre os países participantes, dentro de uma ampla cobertura internacional mundial através dos meios de imprensa. Estava dado nas convenções de Haia e acaba se desdobrando no funcionamento da Organização das Nações Unidas, principalmente na Assembleia Geral. E, finalmente, a organização que antecedeu a ONU, a Liga das Nações. Liga das Nações, acertos e erros. Estrutura de funcionamento será herdada pela ONU. Na ONU nós encontramos um Conselho de Segurança, que também existia na Liga das Nações. Na Liga das Nações, o seu Conselho de Segurança tinha membros permanentes e membros rotativos, assim como no Conselho de Segurança da ONU. A Liga das Nações tinha uma Assembleia Geral e um secretariado, assim como a ONU. Há, portanto, uma estrutura de funcionamento que existia na Liga das Nações e que a ONU vem a herdar, mas essa estrutura de funcionamento tem alguns problemas. Quais problemas? Decisões no Conselho de Segurança da Liga das Nações por unanimidade. Então, na prática, havia poder de veto para todos os membros do Conselho de Segurança da Liga das Nações, membros permanentes ou membros rotativos. Mas, acompanhando as convenções de Haia, por que escolher Haia para esta convenção? Ora, Holanda, Países Baixos, neutralidade à época final do século XIX e início do século XX. E a Liga das Nações? Sede em Genebra, um país considerado neutro. Então, de quem será a Liga das Nações? De ninguém. É de todos os países atuando democraticamente. Mas isto passa uma ideia de fragilidade, de morosidade para a Liga das Nações. A ONU vai aprender estas lições. Tem um Conselho de Segurança, mas como nós já vimos em 2 oportunidades, tem 5 membros permanentes, estes sim, com direito de veto. E será que a ONU é igualmente de todos os países? Vimos lá no slide anterior, por exemplo, do sistema ONU, o Banco Mundial. E será que todos os países atuam da mesma forma do Banco Mundial? Não. As maiores potências têm mais mando na organização, o que é evidenciado através da sede da ONU em Nova York, potência mundial da Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, tudo bem? Então nós temos esses 3 elementos que mostram o funcionamento político da ONU com vistas à manutenção da estabilidade do sistema internacional. Mas para além dessas características políticas, voltando à estrutura simples de funcionamento da ONU, nós temos o Conselho Econômico e Social, com todos os seus desdobramentos. E através desse Conselho Econômico e Social, a ONU cumpre ainda mais uma função, além da função de estabilidade política mundial. Ela cumpre o ideal de um bem-estar internacionalista, que validaria direitos humanos ligados aos direitos sociais, a uma vida material digna por parte das populações. Estas agências especializadas da ONU cumprem esta função. Entre outras, eu destaquei para vocês a Organização Internacional do Trabalho, a Organização Mundial da Saúde, a Unesco e a FAO, ligada à agricultura e à alimentação. Coloquei a FAO em negrito porque é justamente sobre ela que nós vamos debruçar um estudo um pouco mais aprofundado agora. FAO, ação necessária, mas sob limitações. Como nós vamos entender o funcionamento da FAO? Vejamos. Direitos Humanos, a Declaração de Direitos Humanos da ONU, que tem no seu artigo 25, vejam vocês, todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação
Eu é que grifei, não está grifado desse jeito na carta originalmente. Eu é que grifei. Então, a alimentação é um direito humano, é um direito social previsto como direito humano. Agora, para que ele seja operacionalizado, há necessidade de uma forma de organização da sociedade, nesse caso, em escala internacional mundial. Há necessidade da FAO, da Agência da ONU ligada à alimentação e à agricultura. O que diz a FAO no seu próprio site? A Organização para Alimentação e Agricultura, a FAO, é uma agência especializada das Nações Unidas que lidera os esforços internacionais para combater a fome. Mas, de novo, fome, como nós tínhamos visto paz anteriormente, é um termo mais ou menos nebuloso. O que é combater a fome? O que é garantir a alimentação? Vejamos. Nosso objetivo é alcançar a segurança alimentar para todos e garantir que as pessoas tenham acesso regular a alimentos de alta qualidade em quantidade suficiente para levar uma vida ativa e saudável. Com mais de 194 Estados-membros, a FAO trabalha em mais de 130 países em todo o mundo. Acreditamos que todos podem contribuir para acabar com a fome. Novamente parece um idealismo utópico, mas temos aqui esta passagem: segurança alimentar. Segurança alimentar é um termo que pode ser objetivamente definido. Como nós definimos segurança alimentar? Desse jeito. Segurança alimentar e nutricional. Alimentos em uma oferta adequada, acesso físico, aproveitamento pelo organismo, regularidade de oferta, tá certo? Talvez alguns de vocês estejam pensando que já viram este conceito, e já viram mesmo na nossa aula sobre alimentos aqui no Brasil. Esse conceito de segurança alimentar é o mesmo da Lausanne, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional daqui do governo brasileiro, e é o mesmo conceito da FAO-ONU. Vejam que neste conceito de segurança alimentar aparece obviamente a questão da oferta. Para que haja combate à fome, para que haja segurança alimentar, as pessoas têm que ter alimentos. Então, os alimentos devem ser produzidos e ofertados, obviamente. Entretanto, quando a gente vê este aspecto do conceito de segurança alimentar, nós vemos, consequentemente, os limites daquilo que foi alcunhado ao longo do século XX de Revolução Verde, o incremento tecnológico com o aumento da oferta de alimentos para eliminar a fome. Será que isso é necessário? Sim, é necessário a oferta de alimentos para eliminar a fome no mundo. Mas será que apenas a questão da oferta contempla a segurança alimentar? Não, porque é um de 4 itens de segurança alimentar. E, portanto, aqui, e novamente nós vemos como apenas a dita Revolução Verde não dá conta de resolver o problema da fome no mundo. E ainda mais, ela pode ser problemática, ela pode gerar problemas no combate à fome. Por quê? Demais problemas ligados aos grandes grupos mundiais do agronegócio oligopolizado. Esses grupos controlam o fornecimento dos insumos e, portanto, dos recursos para a produção agropecuária, recursos de fertilizantes, de defensivos, mas também de sementes. E, portanto, o que vai ser produzido é definido por esses poucos grupos oligopolizados mundiais. Se eles definem o que vai ser produzido e como vai ser produzido, esses grupos definem o preço dos produtos. E daí um aspecto fundamental, a renda, a relação da renda com o acesso à mercadoria alimentar. E dada a definição de preços, uma boa parte da população pobre mundial não tem acesso a esses produtos da agropecuária, sendo que, a partir desse incremento tecnológico de grandes grupos oligopolizados, uma parte significativa da produção agropecuária mundial é destinada hoje à produção desses agrocombustíveis. No Brasil, o principal agrocombustível é oriundo da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar não produz alimentos de primeira necessidade, produz açúcar. Mas a cana-de-açúcar prejudica o ideal de segurança alimentar porque ela ocupa uma área significativa que poderia ser destinada à produção de outros produtos da agropecuária destinados à alimentação. Nos Estados Unidos, a situação é ainda pior,
Porque o principal gênero agrícola produtor de agrocombustível nos Estados Unidos, etanol combustível, é o milho. E aí, além da área ocupada, trata-se do milho, que é produto da alimentação básica de milhões de pessoas. E, portanto, nós vemos como só a oferta não resolve o problema da alimentação mundial. A Revolução Verde está ligada basicamente à oferta. E além de ela estar limitada, portanto, no que diz respeito à segurança alimentar, ela causa todos esses outros problemas em grandes oligopólios mundiais ligados à produção agropecuária. Para que haja segurança alimentar, há necessidade então de todos esses outros três aspectos que aproximam o conceito de segurança alimentar da FAO do conceito de soberania alimentar, que tem um forte viés geopolítico. Vejamos, soberania alimentar, direito dos países definirem suas próprias políticas e estratégias de produção, distribuição e consumo de alimentos, que garantam a alimentação para toda a população, respeitando as múltiplas características culturais dos povos. A pessoa tem o direito de se alimentar como ela quiser. Não é uma escolha livre, leve, individual. É uma escolha que está vinculada à sua formação histórico-cultural. E, portanto, os povos têm o direito de se organizar na produção agropecuária com vistas a manter as suas próprias estruturas de produção e de alimentação e, portanto, se contrapondo a estes grandes oligopólios mundiais, como a Monsanto, comprada recentemente pela Bayer. Tudo bem? Nós podemos ver esta oposição entre soberania alimentar de um lado e a ação de grandes oligopólios mundiais do agronegócio de outro lado, no próprio funcionamento, na própria atuação da FAO. Vejamos. FAO Limites. A FAO é uma agência da ONU. E, portanto, na FAO atuam estados. Então, quem tem voz na ONU, quem tem direito de voto na Assembleia Geral, são estados participantes. E como nós vimos ao longo da apresentação, há assimetrias. Há estados mais fortes, há estados mais fracos, há estados mais ricos, há estados mais pobres. Os estados mais pobres atuam na FAO com vistas a quê? Demanda sobre a FAO para viabilização do direito humano de caráter social como a alimentação, cumprindo a função da FAO de viabilizar esse direito humano à alimentação. Mas aos estados ricos, Estado agora tem que ser lido também como uma abstração. Dentro de cada ente estatal, nós vemos então forças na sociedade que são mais ou menos poderosas, definindo as agendas estatais. E os grandes grupos do agronegócio têm força sobre estes estados que são os mais poderosos da Organização das Nações Unidas. Então, os Estados ricos representam os interesses destes grandes grupos agroindustriais mundiais, a Bayer, por exemplo. E eles fazem isto como? Validação da agropecuária de caráter mercantil, independentemente desta função social, através do esvaziamento da FAO em favor de outras instituições, como é o caso do Banco Mundial, como é o caso da Organização Mundial do Comércio. Esse esvaziamento é feito com atraso de pagamentos. A FAO precisa de recursos financeiros para manter as suas atividades. Sem o pagamento, atrasando o pagamento, a FAO fica enfraquecida e mais, falta aos encontros, às reuniões da FAO, deslegitimando a ação da organização. E daí a FAO fica entre esses essas duas forças, esses dois poderes. A necessidade dela atuar com vistas à validação do direito humano à alimentação, mas a muito forte e eficiente pressão dos países ricos, representantes do interesse dos grandes grupos oligopolizados da agropecuária mundial, que tem uma agricultura com vistas à validação meramente comercial mercantil. E é por isto que foi muito importante este ano que a FAO, ou na verdade o Programa Mundial de Alimentos da FAO, tenha sido contemplado com o Prêmio Nobel da Paz, porque isso dá visibilidade a esta organização que frequentemente é esvaziada pelos maiores poderes mundiais. Tudo bem? Lembre-se que nós estamos na Covid-19.
e, consequentemente, os problemas econômicos decorrentes da Covid devem gerar graves problemas na produção e na distribuição de alimentos no mundo, e daí a FAO ter mais visibilidade é fundamental neste momento histórico. Tudo bem? Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, me encontrem nas redes sociais, Instagram, Facebook, ou através do Telegram, através do WhatsApp. Tudo bem? Abraço para todo mundo e boa sorte.